Tô num lugar público, tô com vergonha de gravar aqui. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o quê? Vocês vão saber em seguida, mas só vai saber quem deixar o like, quem se inscrever no canal. Eu espero, não tem problema. Já deu like aí e tudo? Beleza. Então, hoje eu vim falar sobre... deixa eu ver como eu posso resumir em uma palavra ou duas. Aceitação e... assumir. Não sei se tem assumição, não. Enfim. Como assim, Luísa? Tu tá louca? Não tô entendendo o que tu tá dizendo. Bom, quero ser breve, entendeu? Então a gente tem que... Eu não sei porque a gente tem uma mania. Porque eu falo que é eu e tu e eu. A gente tem uma mania de não assumir pra gente mesmo as coisas. Até porque, socialmente, por várias questões, certos sentimentos foram impostos como coisas ruins. Então, tipo, a gente não assume que sente raiva, porque, meu Deus, sentir raiva é algo ruim, então eu não posso sentir isso, porque isso é uma coisa ruim. Então, fuja disso. Tipo, tem coisas que são consideradas ruins e a gente mais ainda se nega a assumir esses sentimentos. Só que, a partir do momento que a gente assume pra nós mesmos, não é pro mundo, entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu sinto raiva, eu sinto inveja, deixa eu pensar outra coisa. Não sei, não me vem outra coisa na cabeça agora, mas vamos supor esses dois sentimentos. A partir do momento que a gente reconhece e assume isso, passa a ser mais fácil lidar com isso. Porque quando tu nega que tu sente raiva, por exemplo, no momento que tu tá sentindo raiva, tu só quer fazer assim, ó, tipo, a raiva tá vindo aqui, tu só quer empurrar ela pra dentro e não deixar ela sair. Quando tu diz, cara, eu sinto raiva, eu sou uma pessoa que sinto raiva, poxa, tem certas situações que provocam ira em mim. Então, quando acontece aquele gatilho que provoca a raiva, tô dando só um exemplo, tá? Existem vários outros sentimentos que podem ser exemplo disso. Mas enfim, quando tem aquela situação gatilho e que tá me gerando aquela raiva, e eu falo assim, não, eu sinto raiva. Eu sinto raiva, poxa, eu sou um filho de Deus. E não é que eu deixe a raiva sair, mas eu assumo, eu me permito sentir raiva. Eu me permito sentir isso. E a partir do momento que a gente assume e se permite sentir, a gente consegue ter consciência de quais são os gatilhos que fazem a gente se sentir de tal jeito e consegue ter a consciência de como fugir disso, de como mudar essa situação. Então, por exemplo, aqui, ó, teve um gatilho aqui que tá me irritando, isso tá me irritando, tô ficando irritada. Mas tudo bem, eu sinto raiva. Senti minha raiva, não preciso externar também pras pessoas, tipo, quebrar todo mundo a pau, xingar todo mundo também, não é por aí. Mas, então, senti raiva, tô com raiva. Se permitiu sentir a raiva, então eu estou com raiva, né? Tive a situação gatilho, tô com raiva. O que eu vou fazer? Eu vou reconhecer como se sente, como o meu corpo, como a minha mente se comporta com esse sentimento. E eu vou ter mais consciência emocional, mais inteligência emocional de dizer, então, isso que eu tô sentindo chama-se raiva. E eu sinto isso quando acontece tal coisa. Então eu vou, a partir desse momento, começar a evitar
me sentir assim quando tal coisa acontecer. Ou se essa situação gatilho eu posso evitar, porque às vezes são coisas que a gente não pode evitar, mas se eu posso evitar, eu começo a evitar, eu começo a trabalhar esse sentimento ruim em mim. Eu começo a, bom, estou sentindo raiva, o que eu faço quando eu estou sentindo raiva? Bom, a minha respiração fica... Então, que tal nessa hora eu tentar equilibrar minha respiração? Um exemplo, tá? Se eu quero bloquear a raiva, é reconhecendo ela que eu vou poder trabalhar ela. Porque se eu tô com raiva e eu falo, eu não posso sentir raiva, eu engulo essa raiva, eu guardo ela em algum lugar dentro de mim e ela não consegue sair, eu não consigo entender o que é a raiva e eu vou seguir me irritando com as coisas, eu vou seguir tendo esse sentimento. Por quê? Porque eu só escondo ele, isso eu só fujo dele, eu tento evitar, só que não de uma maneira saudável, não de uma maneira que vai gerar resultados pessoais, né? Então, existem coisas, até socialmente falando, por exemplo, aconteceu comigo um caso, esses tempos de que eu estava estudando sobre o racismo e eu assumi pra mim mesma, eu falei, não, eu ouvi uns podcasts, não sei, sobre negros contando coisas que são consideradas racismos e que a gente não percebe. E eu falei, cara, eu sou racista. Não assim de odiar negros e tal, pelo contrário. Mas existem comportamentos em mim que são sinais, são resquícios de um racismo institucionalizado. Então, a partir do momento que eu assumi isso, eu comecei a observar que comportamentos são esses para evitar, entendeu? Então, tipo, claro, esse é um exemplo mais social, mas é talvez para algumas pessoas que fique mais fácil de entender. Quando a gente reconhece e assume pra gente mesmo o que a gente sente, fica muito mais fácil de trabalhar essas emoções. E não é feio, entendeu? Não é feio tu dizer, tu assumir que sente essas coisas, porque todo mundo sente. Como a gente brinca, todo mundo é filho de Deus, entendeu? As pessoas sentem raiva, sentem ciúme, sentem... Claro que existem graus, né? Tem graus que são doentios, daí tem que procurar uma ajudinha. Mas existem graus que são inevitáveis durante a nossa vida. E a gente tem que trabalhar isso e não simplesmente esconder dentro de uma gaveta, porque a gente vai guardando uma hora, a gente se afoga aqui, chega aqui, as coisas precisam sair. Então, quando a gente assume, eu sinto tal coisa, eu começo a trabalhar, eu começo a observar como o meu corpo se comporta, como a minha mente se comporta, que situações aquilo acontece e o que eu posso fazer para mudar essa situação, para mudar como eu me sinto como eu reajo diante de certas situações, para mudar o meu pensamento a respeito disso, para mudar o meu comportamento a respeito disso, desse sentimento, e eu começo a conseguir verdadeiramente evitar esse sentimento ruim. Por quê? Porque eu assumo, eu permito que ele se mostre. Aí eu olho pra ele e falo, meu querido, não te quero aqui, dá uma licencinha, entendeu? Só que se tu não permite que ele saia, tu não vai nunca ver ele, não vai saber, e aí, ó, tu não vai conseguir evitar, entendeu? Então, eu tentei ser breve, mas já deu uns 10 minutos. Mas reflitam sobre isso, assumam pra vocês mesmos o que vocês sentem, pensamentos que vocês têm, porque... Moço, tem uma pessoa olhando pra mim, eu tô com vergonha. Mas enfim... Assumam, reflitam sobre isso, porque é importante, se tu nunca parou pra pensar desse jeito, tá? Comenta aí o que tu pensa a respeito disso, se tu já começou a te observar, a observar sentimentos, enfim.
E já falei, né, pra dar like no vídeo, se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo, uma melancia. E fiquem em paz.